Você é um crente nominal ou você é um crente redimido? Você que se auto-intitula cristão. Você é um crente nominal ou você é um crente redimido? E que diferença faz, né? O que significa uma coisa, o que significa outra coisa? Bom, o crente nominal é a maioria dos crentes. É a maioria dos cristãos de hoje em dia. Um crente nominal, simplesmente, é alguém que não experimentou o novo nascimento. Ele não é nascido de Deus. Ele é crente, ele vai à igreja, muitas vezes se batizou, toma ceia, dá o dízimo, participa das atividades litúrgicas da igreja, muitas das vezes ocupa uma função, um cargo dentro da igreja, pode ser um diácono, pode ser um presbítero, pode ser até um pastor, não importa, mas ele é um crente nominal, porque ele não passou pelo novo nascimento. E por que ele não passou pelo novo nascimento? Ele não passou pelo novo nascimento porque ele continua escravizado pelos seus desejos e pelas suas paixões. Enquanto uma pessoa ela continua escravizada, e todos os homens, todas as pessoas naturais assim o são, enquanto continuarem escravizadas pelos seus desejos e pelas suas paixões, o Espírito Santo não habita na pessoa. Para que o Espírito Santo venha habitar na pessoa, a pessoa tem que ser dele, tem que ser de Deus. E para que você possa ser de Deus, você tem que atender ao chamado de Jesus quando ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você tem que negar a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que as suas vontades têm que morrer. Ou melhor dizendo, as suas vontades têm que estar sujeitas à vontade de Deus. Não é que você é proibido de ter vontade, mas onde a sua vontade ela vai contrastar com a vontade de Deus, prevalecerá sempre, em qualquer tempo, a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus, Mateus capítulo 7, quando ele disse: nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não adianta você orar para Jesus, dizer que ama Jesus, que é amigo de Jesus, que gosta de Jesus, que crê em Jesus, mas você não se submete à vontade do Pai. Você é um crente nominal. Você é um crente que não foi batizado no Espírito Santo, não foi tomado pelo Espírito Santo ainda em poder, não experimentou essa dádiva maravilhosa da parte de Deus, simplesmente porque você continua escravizado pelos seus desejos e paixões. E continua assim escravizado por não ter ainda tomado uma decisão radical. E não se engane, o Evangelho é uma decisão radical, o Evangelho é um evangelho de cruz, cruz é radicalidade, de romper com o mundo, de romper consigo mesmo, de romper com suas próprias vontades para poder se sujeitar à vontade de Deus. Então, alguns crentes se iludem acreditando que podem viver uma vida dupla. Elas podem fazer a vontade de Deus até onde lhes convém fazer a vontade de Deus, mas elas preservam as suas próprias vontades para alimentar os desejos da sua carne. Isso não é possível. O Espírito Santo ele não vai concorrer com a sua vontade. Ou você se submete integralmente à vontade de Deus para ser um crente redimido, lavado pelo sangue de Jesus e salvo, ou você vai ser um crente nominal, que o diabo vai te cegar, vai te convencer de que você está salvo, de que você é um crente maravilhoso, mas no final você vai ser um daqueles que vão se encontrar diante do justo juiz, e como disse Jesus, né? Muitos chegarão naquele dia e falarão: Senhor, mas em seu nome expulsamos demônios. Senhor, mas em seu nome nós fizemos maravilhas. Senhor, em seu nome nós profetizamos. E Jesus vai dizer o quê? Está escrito: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então esses crentes passam a vida toda se enganando, achando que são cristãos, e o diabo os convencendo dessa ilusão, e eles acabam mantendo um romance com os desejos da carne, contrastando com a vontade de Deus, e muitas das vezes não percebe isso. Então, essa palavra é muito importante. Você tem que saber exatamente onde você está, qual é o seu lugar. Se você é um crente nominal ou se você é um crente redimido que foi lavado pelo sangue de Jesus e é uma nova criatura, salva.
Porque se você é um crente nominal, não se engane, só tem um destino para você, que é o inferno, ok? Então eu queria ler com você um texto que está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, que vai esclarecer essa questão para a gente, que diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O crente nominal não é dele, porque não habita o Espírito de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Preste atenção. Portanto, irmãos, não somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então só os que têm o Espírito Santo de Deus e que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. E aí eu peço que você agora reflita na sua rotina, nas suas prioridades, né? Geralmente o crente nominal ele faz o quê? Domingo ele está na igreja, louvando, adorando, buscando, não é isso? Deus, segunda-feira, é a vida dele, é a vontade dele que vai reger a sua vida, não é a vontade de Deus. Veja as prioridades dele, não tem nada a ver com o reino de Deus. Veja a rotina dele, tudo estabelecido pela sua própria vontade. É a sua própria vontade que estabelece as prioridades, que estabelece a sua rotina, é a sua própria vontade que vai estabelecer os seus valores, suas relações, suas ambições, seus propósitos de vida. É a sua vontade. Você é regido por sua vontade, portanto, escravizado pelos seus desejos e sua própria vontade. Você não foi liberto ainda do pecado, porque você vive para si e não para Deus. Então, um crente que vive segundo o Espírito, ele é guiado pelo Espírito. As prioridades dele são estabelecidas a partir da vontade de Deus e não a partir da sua própria vontade. É só olhar para a tua rotina. Você lê a Bíblia todos os dias? Você lê? Não, você estuda a Bíblia todos os dias? É a rotina de quem é guiado pelo Espírito, de quem nasceu de novo. Que obra você faz em favor do próximo? E o pobre? A assistência ao pobre? O próximo, você faz, se ajuda? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Sim, mas alguém que está sofrendo. Você pode fazer uma visita no hospital uma vez por semana, orar pelos enfermos. O que você tem feito pelo próximo? Nada, porque o crente nominal ele vive para si. Ele está dominado pela sua própria vontade. Então ele só faz aquilo que lhe interessa. Ele não está preocupado com o próximo. Ele está preocupado só consigo mesmo. Ele não está preocupado em glorificar a Deus. Ele está preocupado em viver a vida bem do jeito dele. Do jeito que ele acredita que vai ser feliz. E não é. Porque não existe felicidade plena fora de Jesus Cristo. Não existe. É uma pura ilusão. E o diabo continua enganando essas pessoas. E aí eu queria continuar aqui Efésios capítulo 2 para mostrar como isso é sério e como esses crentes nominais estão dominados pelo diabo. Olha o que diz Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, fazendo a vontade do mundo. O que é o mundo aqui? É o sistema de valores estabelecidos pelo pecado, pela vontade humana, né? São os valores do mundo, que são contrários à palavra de Deus. Então, andastes outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então ele está querendo dizer aqui que aquele que anda segundo a sua própria vontade, aquele que anda segundo o curso do mundo, ele está andando, na verdade, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo. Ele está fazendo a vontade do diabo. Quando você vive para fazer a sua vontade, você está fazendo exatamente a vontade do diabo e achando que está salvo.
no príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Ele opera, ele domina, está sob domínio do diabo, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então ele está dizendo aqui que aquele que vive para fazer a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, da mente, dos seus próprios pensamentos, é filho da ira e está sob domínio do diabo. E na igreja, irmão, está cheio de gente assim. Infelizmente, eu tenho que dizer que a maioria dos cristãos de hoje são cristãos nominais. E é por causa desses cristãos que muitas pessoas não querem adentrar a igreja, porque descredibiliza a igreja. Como se a igreja fosse um local só de gente assim. Não é. A Bíblia é clara que existe um remanescente fiel, que são poucos, que Jesus vai chamar de meu pequeno rebanho, que são os poucos que passarão pela porta estreita, porque a salvação não é fácil como estão vendendo por aí, não. Basta aceitar Jesus e você está salvo. Não é assim, não é por aí, né? Então, essas pessoas de fora que olham para a igreja de hoje, que vive uma crise moral, que vive uma crise teológica, que vive uma crise espiritual, em razão desses crentes nominais, que estão ali para fazer fofoca, para causar divisão, para tentar limar o irmão, entendeu? Tentar buscar cargo na igreja para aparecer, mas sem nenhum compromisso com o reino, com o amor, com a verdade, nenhum compromisso. Por causa dessas pessoas, muitas pessoas acabam não querendo frequentar igrejas, né? Acabam se decepcionando dentro da igreja com essa